Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta e a gente sabe que o auxílio emergencial acaba agora, dia 31 de dezembro. O presidente Jair Bolsonaro vem falando que não tem mais interesse em prorrogar, o governo também não tem interesse, porém, o senador Esperidião Amin traz mais uma novidade falando a respeito, dizendo que o auxílio emergencial só vai continuar em 2021 se o governo tiver essa operação, ou seja, se fizer essa medida provisória, 2021 poderá ter auxílio emergencial. Ele que é coautor de um dos projetos que tratam sobre a extensão do auxílio emergencial de R$300 e também do decreto de calamidade pública até o final de março, esse senador, o senador Esperidião Amin, defende que o governo federal sinalize algo para a população devido às fortes pressões e devido a toda essa segunda onda de pandemia que está acontecendo em todo o país, seja apoiando o projeto legislativo para a sua aprovação no Congresso, seja editando uma medida provisória com a extensão desse benefício. O que não pode é deixar mais de 48 milhões de pessoas sem nada, sem nenhuma assistência para 2021. Inclusive, no caso da edição dessa medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro pode editar a prorrogação por iniciativa própria. É isso mesmo, e ela entra em vigor assim que for publicada no Diário Oficial da União, com validade de 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias assim que publicada. O Congresso precisa votar pela continuidade da medida provisória ou seu fim. Bem, o senador Amin acredita que o governo precisa resolver essa questão com urgência, uma vez que o decreto do estado de calamidade pública se encerra amanhã, dia 31 de dezembro, último dia do ano, e sem ele não existe a possibilidade de tomar medidas mais urgentes contra a pandemia que está abalando todo o país. Mas baseado em quê? Disse esse senador que você está vendo aí. Ele falou o seguinte: o governo vai ter que dar uma solução, seja qual for o nome do projeto, se auxílio emergencial, renda básica ou algum outro, enfim. Acredito, tanto quanto o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que teremos um crescimento em V. Crescimento em V. Caiu, agora está subindo na mesma proporção, que será muito boa, mas não é instantânea. Por isso, tudo que investimos até aqui na paz social, na garantia do poder de compra da população mais carente, especialmente depois que descobrimos um número de pessoas invisíveis, que são aqueles profissionais autônomos. Os profissionais autônomos por todo o Brasil é muita gente, milhões de brasileiros. É imperioso que se prolongue o decreto presidencial, o decreto presidencial, né, que haja essa atitude por parte do presidente e o período de calamidade. O senador Amin, ele que assina o projeto em conjunto com o senador Alessandro Vieira, que foi apresentado para que possa ter uma prorrogação até março. Mas aí eles não decidem nada, a decisão sempre cabe ao presidente Jair Bolsonaro. Porém, o senador Amin também disse que ele pondera que como essa retomada prometida pelo ministro da Economia não será instantânea, é preciso prosseguir com uma ajuda para quem ainda não conseguiu emprego. Ele disse justamente se referindo às pessoas que vão ficar sem nada a partir de janeiro e nada foi definido. Dificilmente, acredita ele, o governo ou algum parlamentar governista terá opinião contrária à extensão do auxílio emergencial, uma vez que outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, aprovou aí uma nova prorrogação, foi aprovado na Câmara, e aí $2.000, que dá em torno de R$10.000, mais de R$10.000 se for fazer o cálculo. Pois é, países como esse, que estão adotando um caminho de cautela, quanto ao fim da pandemia, estão protegendo a sua população, seus trabalhadores, enquanto a vacinação ainda não está no estágio inicial. Essa coisa, a vacinação pode ser feita uma grande aposta, só que são pequenas produções, não é produção suficiente para imunizar toda a população. E essas pessoas vão ficar como? Vão ficar em que situação sem nada? Em poucas palavras, para fazer um resumo de toda essa história. Lembre que no atual cenário, o auxílio perde o caráter de compensar a renda perdida pelos trabalhadores em abril e maio, quando tiveram início o pagamento das primeiras parcelas de R$600 e partem para um caráter de ajuda na retomada econômica em V,
Do jeito que caiu, agora a previsão é subir, apontada pelo próprio ministro Paulo Guedes. Ele disse o seguinte, o senador Esperidione falou o seguinte: esses fatos do mundo vão orientar o governo, cuidando também para que não sejam prejudiciais ao mercado. Claro, precisamos entender que a vacinação não começou e a pandemia não terminou. Por isso, é importante que o estado de calamidade siga por mais pelo menos 3 meses, falou o senador Esperidião Amin. Ele que é a favor de que haja esse projeto, de que esse projeto seja aprovado, essa medida provisória seja aprovada, enfim. O projeto protocolado no último dia 14 de dezembro ainda não foi lido em plenário, e por isso não pode ser analisado em comissão nem entrar na pauta de votações do Senado. Que isso a gente sabe que é lamentável. A gente sabe que o auxílio emergencial acaba agora dia 31, mas se o governo tiver interesse, se o presidente ainda tiver interesse para que haja uma continuação, então tem que ter essa edição dessa medida provisória o mais rápido possível. Caso isso não aconteça, o bicho vai pegar, a situação vai complicar e complicar muito. Qual é a sua opinião? Dá a tua opinião aqui a respeito. Você é a favor desse senador que de fato deve acontecer isso? O governo não tem interesse. O presidente Jair Bolsonaro está oscilando, né? Uma vez disse que pretende, de repente agora esquece, não quer mais. E aí, janeiro está aí, faltam 2 dias apenas. Essas pessoas vão viver de quê? É uma pergunta que deve ser feita. Vou deixar com você agora, dá a sua opinião a respeito. É uma verdadeira novela. Janeiro chegando, 2021 chegando e nada definido. É de se lamentar. Quando a gente vê outros países, outros presidentes que estão tomando as suas iniciativas, outros parlamentos, por exemplo, essa semana os Estados Unidos aprovou aí $2.000 para ajudar a população. Isso dá mais de R$10.000. É uma ajuda de mais de R$10.000. Foi aprovado pela Câmara, partindo agora para o Senado, os analistas aguardam a aprovação. A gente segue esse exemplo. Os Estados Unidos, como o Brasil sempre imita o que os Estados Unidos faz, entre aspas, né? Deveria imitar isso também, prorrogar. Dá a tua opinião, tá? Não esquece de dar um joinha, dar um like, é importante que você faça isso aqui agora, dá essa moralzinha esse vídeo. Desse outro lado aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, tá bom? Eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook, porque é importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações. Auxílio emergencial, para que haja em 2021, vai depender do presidente Jair Bolsonaro. É isso mesmo. Para o auxílio emergencial continuar no próximo ano, o governo tem que editar uma medida provisória de extrema importância, urgente, urgentíssima. Dá a tua opinião, é importante. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.